Os dinossauros são um grupo diversificado de répteis que viveram na Terra durante a Era Mesozoica, abrangendo um período de aproximadamente 252 milhões a 66 milhões de anos atrás. Eles são conhecidos por sua incrível variedade de tamanhos, formas e comportamentos. Aqui estão algumas informações gerais sobre os dinossauros. Classificação: os dinossauros pertencem à classe Reptilia e são subdivididos em dois grupos principais, Saurischia e Ornithischia. Os saurísquios incluem os dinossauros carnívoros, como o Tiranossauro Rex, e os dinossauros herbívoros com pescoços longos, como o Brachiosauro. Os ornitísquios compreendem os dinossauros herbívoros com bicos e chifres, como o Triceratops e o Estegossauro. Habitat: os dinossauros ocuparam uma ampla variedade de habitats terrestres, desde florestas densas até planícies abertas. Alguns dinossauros adaptaram-se a habitats aquáticos, como rios e mares, como os plesiosauros e os ictiossauros. Dieta: os dinossauros tinham diferentes dietas. Alguns eram carnívoros e se alimentavam de outros animais, como presas terrestres ou peixes. Outros eram herbívoros e se alimentavam de plantas, desde arbustos e samambaias até coníferas e folhas de árvores. Alguns dinossauros eram até mesmo onívoros, comendo uma combinação de plantas e animais. Locomoção: a maioria dos dinossauros era bípede, ou seja, se movia sobre as patas traseiras. No entanto, alguns dinossauros eram quadrúpedes e se moviam usando as quatro patas. Além disso, alguns dinossauros eram rápidos e ágeis, enquanto outros eram mais lentos e pesados. Comportamento: os dinossauros exibiam uma variedade de comportamentos. Alguns viviam em grupos sociais, como manadas, enquanto outros eram mais solitários. Os dinossauros sociais muitas vezes se beneficiavam da proteção mútua contra predadores ou compartilhavam tarefas, como encontrar comida. Além disso, eles podiam mostrar comportamentos de cortejo e cuidado parental. Extinção: os dinossauros foram extintos em um evento em massa no final do período Cretáceo, cerca de 66 milhões de anos atrás. Acredita-se que um grande impacto de asteroide, juntamente com atividades vulcânicas intensas e mudanças climáticas, tenha sido responsável por essa extinção em massa. No entanto, algumas espécies de dinossauros evoluíram para as aves que conhecemos hoje. Essas são apenas algumas informações básicas sobre os dinossauros. Há uma riqueza de informações e variedade dentro desse grupo fascinante de criaturas pré-históricas, e cientistas continuam a fazer novas descobertas e aprender mais sobre sua história e características. O Tyrannosaurus Rex é o dinossauro mais famoso do mundo, amado pelos paleontólogos e pelo público, especialmente as crianças. O estilo de vida que ele seguia é um dos tópicos mais apaixonadamente discutidos na área da pesquisa de dinossauros. O T-Rex foi o maior predador de seu ecossistema, pois era dotado de uma mordida poderosa, e que talvez fosse venenosa. Mas já foi sugerido que ele não passava de um necrófago, isto é, comedor da carne de animais mortos, e seria não um predador ativo, mas o equivalente sáureo de um urubu. O objetivo deste artigo é examinar o comportamento e o estilo de vida desses incríveis animais para dar ao leitor pistas sobre se o T-Rex era ou não um predador. Os dinossauros se reproduziam através de ovos. A maioria das espécies de dinossauros punha seus ovos em ninhos, muitas vezes feitos de material vegetal ou escavados no solo. Os ovos eram cuidadosamente protegidos pelos pais ou deixados para se desenvolverem sozinhos. Após um período de incubação, os ovos chocavam e os filhotes nasciam. Variedade de tamanhos: os dinossauros variavam muito em tamanho. Alguns eram pequenos, como o Compsognathus, que tinha o tamanho de uma galinha, enquanto outros eram enormes, como o Argentinosaurus, que podia atingir até 30 metros de comprimento e pesar várias dezenas de toneladas. Adaptações especiais: os dinossauros tinham uma série de adaptações especiais que lhes permitiam sobreviver e prosperar em seus ambientes. Por exemplo, alguns tinham placas ósseas para proteção, como os anquilossauros, enquanto outros tinham espinhos nas costas, como os estegossauros. Alguns tinham cristas e chifres usados para exibição ou combate, como os triceratops. Interações ecológicas:
Os dinossauros compartilhavam o ambiente com outras formas de vida, incluindo outras espécies de dinossauros, mamíferos primitivos, répteis, aves primitivas e plantas. Essas interações ecológicas ajudaram a moldar os ecossistemas da época. Evolução. Os dinossauros evoluíram ao longo de milhões de anos, desenvolvendo uma incrível diversidade de formas e características. Eles foram uma parte importante da história da vida na Terra e desempenharam um papel significativo na formação dos ecossistemas em que viveram. É importante ressaltar que as informações sobre os dinossauros estão em constante evolução à medida que os cientistas fazem novas descobertas e aprofundam seu conhecimento. Através do estudo de fósseis, escavações paleontológicas e análises científicas, os pesquisadores continuam a desvendar os segredos dessa fascinante era da história da Terra. Diversidade de espécies. Os dinossauros eram extremamente diversos em termos de espécies. Estima-se que tenha havido mais de 1000 espécies de dinossauros identificadas até agora. Eles variavam em formas, tamanhos, características físicas e comportamentais. Alguns tinham cristas ornamentadas, como o Parasaurolophus, enquanto outros tinham espinhos nas costas, como os Spinosaurus. Adaptações para voo. Alguns dinossauros evoluíram para se tornarem aves modernas. Essas aves derivadas dos dinossauros, como o Archaeopteryx, possuíam penas e asas, e eram capazes de voar. Essa evolução para o voo permitiu que as aves dinossauros explorassem novos nichos ecológicos. Desenvolvimento de penas. A descoberta de penas preservadas em alguns fósseis de dinossauros revelou que muitas espécies tinham penas ou estruturas semelhantes a penas. Embora as penas inicialmente tenham se desenvolvido para isolamento térmico e exibição, elas eventualmente desempenharam um papel importante na evolução do voo nas aves. Inteligência e comportamento. Alguns dinossauros, como os terópodes, demonstraram evidências de inteligência e comportamentos complexos. Fósseis de terópodes como o Deinonychus mostram evidências de comportamento de caça cooperativa e alta coordenação entre os membros do grupo. Além disso, pesquisas recentes sugerem que alguns dinossauros herbívoros podem ter tido habilidades sociais e cognitivas mais avançadas do que se pensava anteriormente. Coexistência com outras criaturas. Durante a era dos dinossauros, outras formas de vida também prosperaram. Mamíferos primitivos, répteis marinhos, insetos gigantes e plantas em evolução coexistiram com os dinossauros, criando ecossistemas complexos e interconectados. Apesar de terem desaparecido há milhões de anos, os dinossauros continuam a fascinar e intrigar as pessoas até hoje. Através do estudo de seus fósseis e da pesquisa científica contínua, aprendemos cada vez mais sobre essas criaturas antigas e como elas se adaptaram e prosperaram na Terra durante sua longa existência.